internauta, este é o Super FC pelo Mundo, onde você vai ficar sabendo tudo sobre os principais campeonatos do globo. E a meu lado, como sempre, ele, menino gigante, sabe tudo de futebol internacional, Gabriel Pazini. Tudo bom, Gabriel? Tudo bom, Fernando? Tudo bom, amigo internauta? Então, internauta, para a gente mudar um pouquinho, vamos começar pelo campeonato inglês. Primeiro falar da despedida, do jogo de despedida do Sir Alex Ferguson, mas primeiro joga os resultados na tela. Faustão, vamos lá, começando com o jogo que a gente está falando, o Manchester United 2-1 em cima do Swansea, lá no Old Trafford, obviamente. Aston Villa perdeu de 2-1 do Chelsea, assim o mesmo placar de Tottenham 2, Stoke City 1. Para fechar, Norwich 4-0 em cima do West Bromwich, QPR perdeu de 2-1 do Newcastle e Sunderland empatou em 1-1 com o Southampton. A briga lá embaixo, Pazini. Começando primeiro, então, pela despedida do Sir Alex Ferguson no comando, obviamente, que ele pode voltar lá, né, não, Pazini? No comando do Manchester United, 2-1. Fala um pouquinho em cima do Swansea, vai lá. Pode voltar como dirigente, né? É bem provável que isso aconteça, mas como treinador, a despedida dele. Uma lenda, como a gente comentou no último programa, na sexta-feira, o Sir Alex Ferguson, despedindo-se como técnico do Old Trafford com uma vitória conquistada nos minutinhos finais, no famoso Ferg Time, com um gol anotado pelo Rio Ferdinand, que afirmou que quer continuar na equipe. Uma despedida bonita do Alex Ferguson, assim como toda a sua história com a equipe do Manchester United, se despedindo, levantando a taça com muita festa em casa, no Teatro dos Sonhos. É isso mesmo, e também tivemos a briga ali em cima da tabela, Chelsea 2-1, também o Tottenham ganhando de 2-1. Já já a gente fala do Arsenal, que joga amanhã. Vai lá, rapazinho. A equipe do Tottenham conseguindo uma boa vitória, com a Adebayor marcando gol, Dempsey se saindo muito bem. Dessa vez não foi o Bale que decidiu, ao contrário do que normalmente acontece, e o Tottenham conseguiu uma importante vitória para colocar o time na zona de classificação ao UEFA Champions League e jogar a pressão para o lado do Arsenal. Quanto ao Chelsea, se garantiu na UEFA Champions League. Luta agora para garantir a terceira posição, que é a zona de classificação direta na fase de grupos da Champions League, e ainda corre o risco de ficar no quarto lugar, que é a zona dos playoffs. O Chelsea conseguiu uma belíssima vitória, 2-1 para cima da equipe do Aston Villa, com 2 gols do Frank Lampard. Recorde agora, é o maior artilheiro da história do Chelsea, e isso porque é um volante. 203 gols, passou o Bob Tumbling, atacante da equipe, entre 59 e 70. O Frank Lampard é um mito, tem que continuar no clube. E o Aston Villa, equipe tradicional, conquistou a Champions League, perdeu, mas escapou da zona de rebaixamento. É isso mesmo, para falar também lá de baixo, Pazini já projeta esse jogo de terça-feira entre Arsenal e o Wigan, focando aí, obviamente, no Wigan. Isso mesmo, mas depois a gente vai falar um pouquinho mais de Wigan, já já você vai saber por quê. Vai lá, Pazini, Arsenal e Wigan, projeta. É um jogo que vale tudo para as duas equipes. O Arsenal precisa vencer para continuar aí na briga pela vaga Champions League. Se vencer, retorna ao quarto lugar, joga o Tottenham para o quinto e aí entra na última rodada para garantir a vaga na Champions League, dependendo apenas das suas próprias forças. Quanto ao Wigan, tem que vencer. Se o Wigan não vencer, é rebaixado. E aí um caminhão de gente lá embaixo celebra isso, né? Sunderland, Newcastle, tem o Norwich também, Southampton, tem muitos times ainda aí na briga contra o rebaixamento. Mas o Arsenal é o favorito para vencer o confronto, contudo, tem aquele detalhe. O Wigan é o time incaível da Inglaterra e tem o destaque que a gente vai falar agora, é um time que gosta de vencer quando é improvável. Peraí, Pazini, peraí que antes da gente falar da FA Cup, que tem o Wigan, já já a gente fala um pouquinho da história incrível do Watford, que vai decidir, tá lá no na Championship, a Série B, para quem a gente não sabe. Fala dessa história incrível, ele que vai jogar com o Crystal Palace ali nos playoffs para subir. Pazini, vai lá, conta essa história certinho. A equipe do Watford conseguiu uma classificação heróica nos minutos finais do jogo. Estava ali num resultado que não classificaria a equipe, houve um pênalti para o adversário. Na cobrança de pênalti, o Almunia, Almunia do Arsenal, aquele mesmo, fez uma belíssima defesa e depois pegou o rebote. Depois o time do Watford conseguiu armar um contra-ataque e no contra-ataque, no 6º minuto de acréscimo do segundo tempo, conseguiu o gol da classificação histórica, heróica, repetindo inclusive o que aconteceu na terceira divisão com o Brentford. A diferença é que o Brentford, a penalidade do adversário bateu no travessão, não foi uma defesa do goleiro. E o Watford, incrivelmente, vai aí para a final dos playoffs, merecidamente, é um time comandado pelo Zola, aquele também, lenda do Chelsea, e vai enfrentar o Crystal Palace. Crystal Palace que passou pelo Brighton com 2 gols do Zaha, a última herança do Alex Ferguson no Manchester United, jogador que vai reforçar os Red Devils na próxima temporada. É isso mesmo, e agora para fechar a Inglaterra,
Agora sim, falando do Wigan. O Wigan ganhou do gigante, do dono do petróleo do mundo, do Manchester City. Vai lá, Pazini, gol no finalzinho, 1-0, o Wigan contra o Manchester City. Vai lá. É uma equipe incaível, né? O Wigan conseguiu chegar na Premier League pela primeira vez em 2005. Desde então, não foi rebaixado, ou seja, nunca caiu da primeira para a segunda divisão. Além disso, é um time que vem aí com essas questões improváveis e mais uma vez conseguiu isso, mostrando um dos motivos pelos quais o futebol é o melhor esporte do mundo, com uma excelente vitória, fantástica para cima do Manchester City. O City dominou o jogo, mas não conseguiu colocar a bola para dentro, enquanto o Wigan ali, atacando pouco, com muitos desfalques, a defesa reserva inclusive, foi lá e conseguiu uma vitória fantástica, o primeiro grande título da história do Wigan, merecidamente campeão da FA Cup, a Copa da Inglaterra, o torneio mais tradicional e antigo do planeta. Agora tem esse detalhe, o Wigan briga contra o rebaixamento e pode ser rebaixado e jogar na próxima temporada a segunda divisão inglesa e a Liga Europa, um fato aí bem inusitado que o Wigan pode protagonizar mais uma vez na próxima temporada, mas está vivo ainda, quem sabe o time consegue aí escapar do rebaixamento mais uma vez. O Martínez, que é o técnico da equipe, faz um belíssimo trabalho, deve substituir o Moyes no Everton. Moyes, que fez um belíssimo trabalho no time, agora substitui o Ferguson no Manchester United. E é isso mesmo, e assim, fim da parte inglesa do programa, partindo para a Alemanha. Um caminhão de jogos, já joga na tela aí, Faustão. Vamos lá, começando com Bayern de Munique, 3-0 em cima do Augsburg. Fortuna Düsseldorf perdendo de 2-1 para o Nuremberg. Wolfsburg empatando de 3-3 com o Borussia Dortmund. Leverkusen, do artilheiro que o Pazini já fala sobre ele, 3-1 em cima do Hannover. Schalke 04 perdendo dentro de casa para o Stuttgart de 2-1. Lanterninha, Greuther Fürth já rebaixado, perdendo de 2-1 também para o Freiburg. Werder Bremer 1-1 para o Eintracht Frankfurt. Hoffenheim perdendo de 4-1 para o Hamburgo. Depois de tantos jogos, mais 0-5, 2-2 com o Borussia Mönchengladbach. Vamos fazer aí em blocos, né, Pazini, igual a gente está acostumado a fazer nos últimos programas. Começando com Bayern de Munique, 3-0, já campeão, como você já sabe, internauta do Augsburg. E por isso você vai focar ali no Augsburg, a briga lá embaixo. Já junto algumas outras partidas que a gente já falou. Pazini, vai lá. Maravilha. A equipe do Bayern de Munique atropelando mais uma vez. Grande vitória por 3-0. Ribéry foi o destaque, deu 2 assistências. Agora é o líder de assistências do campeonato alemão com 12 passes para gol. O Augsburg, com essa derrota, continua ali na briga para escapar do rebaixamento e tem uma boa possibilidade. A equipe do Augsburg está empatada em pontos com o Fortuna Düsseldorf e recebe na última rodada o Greuther Fürth, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Enquanto isso, a equipe do Fortuna Düsseldorf não vence há 11 partidas e nessa última rodada foi derrotada por nada mais nada menos que o Nuremberg, equipe que faz uma campanha mediana e com detalhe. O Nuremberg não teve o Kiotak, o principal jogador do time na temporada. Para ver como é que a fase é péssima do Fortuna, acredito que o Augsburg consegue sair dessa e o Fortuna vai para a repescagem. É isso mesmo. E agora falando do artilheiro, como eu prometi, Bayer Leverkusen 3-1 em cima do Hannover. Vai lá, Pazini, só esse pontinho. Kisselin marcou o gol, agora o artilheiro isolado do campeonato alemão com 24 tentos marcados, superou o Lewandowski do Borussia Dortmund, que tem 23. E agora para brigar aquela briguinha ali da Liga Europa, o Pazini embola aqueles times que a gente já sabe, Schalke, Freiburg, embola aquele tanto. Vai lá, Eintracht Frankfurt, vai lá, você sabe como é que é. Maravilha, a equipe do Schalke 04 acabou sendo derrotada pelo Stuttgart, que já falamos muitas vezes aqui, é uma das decepções do futebol alemão nesta temporada. O Schalke sentiu falta do Draxler, excelente promessa da equipe, que já vem aparecendo muito bem no futebol alemão, e também do Neustadter, volante importantíssimo para a equipe. Sem esses dois jogadores vitais no meio de campo, não fez um bom jogo, foi derrotado pelo Stuttgart. Enquanto a equipe do Freiburg conseguiu vencer o Greuther Fürth, que foi rebaixado, é o primeiro time na história que consegue essa façanha, sem vencer um joguinho sequer em casa a equipe do Greuther. E aí, por isso, na última rodada, a briga pela Champions League está em aberto. O Schalke enfrenta o Freiburg, quem vencer consegue a vaga na UEFA Champions League, lembrando que o empate é favorável à equipe do Schalke. O Eintracht Frankfurt entra na última rodada com chances, só que é bem improvável que consiga a vaga na Champions League. Precisa golear na última rodada e precisa ainda torcer por um empatezinho entre Schalke e Freiburg. Mas é bem provável que consiga garantir essa vaguinha na UEFA Champions League, na UEFA Europa League, tem uma boa equipe, já está ali, depende apenas das suas próprias forças. E o Hamburgo, que venceu nessa rodada, mas bateu em ninguém, no praticamente rebaixado Hoffenheim,
tem um adversário complicado, o Leverkusen, na última rodada. Por conta disso, acho que o Frankfurt pega essa vaga, Schalke na Champions e Freiburg na Liga Europa. Mas seria bem legal ver o Freiburg também pela excelente campanha que fez, surpreendente, na Champions League. Isso mesmo, palpitão do Pazini, anota aí, internauta. E agora, ainda no alemão, falando da Série B, porque o Kaiserslautern subiu, já está com o Hertha e o Eintracht. Vai lá, Pazini, rapidinho no Kaiserslautern, vai lá. O Kaiserslautern conseguindo aí uma campanha sensacional, vai à primeira divisão do futebol alemão, retorna à elite, junto com o Hertha e junto também com a equipe do Eintracht Braunschweig. O Kaiserslautern que superou, deixou para trás o tradicional Colônia e que tem, assim como o Eintracht Braunschweig, mas não tão assim também, um ataque bem alternativo. A equipe tem o Idrissu, um atacante camaronês, além disso Bundiaku, um atacante suíço, e tem ali um meio atacante austríaco que é o Hofer, mas é um time que fez uma boa campanha, merece o acesso e se pegar o Fortuna Düsseldorf, é favorito para conseguir a vaga na primeira divisão. E o último detalhe é o mais legal, é o único time que torna essa palavra possível de se dizer num programa público, Fernando. O técnico da equipe é o Franco Foda. Que beleza, Pazini. Agora fim de alemão, passando para o espanhol. Que vaza, que beleza. Partindo para o espanhol, isso mesmo, muita calma. Já vamos tacar os resultados na tela. Vamos lá. Atlético de Madrid perdendo de 2-1 para o Barcelona. Espanhol empatando em 1-1 contra o Real Madrid. Rayo Vallecano perdendo de 4-0 do Valência. Málaga empatando de 0-0 contra o Sevilha. Betis 1-0 em cima do Celta de Vigo. Pazini já cansou de falar de vitória do Barcelona, mas vai lá, emenda com o bloco 1 aí, Real Madrid e Espanhol. O Espanhol acabou contribuindo para o título do Barcelona, empatou com o Real Madrid e aí a equipe do Barcelona já entrou em campo campeã do Campeonato Espanhol. O rival, inclusive o Espanhol, que não faz uma boa campanha. O Barcelona conseguiu uma vitória tranquila sobre o Atlético de Madrid, 22º título do Barça, é o segundo maior campeão da Espanha, está 10 títulos atrás do Real Madrid, que com 32 é o maior campeão do país. Fim de semana de celebrações do Barcelona, mas também de uma preocupação. Messi lesionado não joga mais na temporada, ou seja, não vai bater o recorde dele de gols em uma temporada da La Liga, fez 50 na última, nessa vai ficar nos 46. E de má notícia, principalmente para o Real Madrid. Real Madrid perdeu o Varane, jovem zagueiro francês importante para a equipe que não joga a final da Copa do Rei contra o Atlético na sexta. É isso mesmo, para fechar o espanhol. Então o Pazini puxa ali o restinho da Liga Europa, vai lá. Maravilha. No restinho da Liga Europa, o Valência conseguindo uma excelente goleada para cima do Rayo Vallecano, ultrapassou a Real Sociedad e agora está no quarto lugar da zona de classificação à UEFA Champions League. Mas a Real Sociedad ainda joga na rodada e pode ultrapassar aí a equipe do Valência. Quanto à briga pela Liga Europa, tanto o Málaga quanto o Betis estão fora aí dessa briga pela Champions League, as duas equipes seguem brigando. O Málaga chegou ao seu 5º jogo sem vitória, não consegue aí bons resultados nas últimas partidas, o Isco e o Joaquim abaixo do que podem apresentar e por conta disso o Betis encostou. O Betis está só a 2 pontos da equipe do Málaga e vem aí com boas atuações nas últimas partidas. Nesse jogo, Rubem Castro definindo, marcando o gol da vitória da equipe. Os dois brigam pela Liga Europa. Quem sobrar aí vai ficar sem nada para comemorar no fim da temporada. É isso mesmo, briga emocionante ali no final do espanhol, mas assim partimos para o italiano. Coisinha rápida também, né, Pazinho? Vamos lá. Vai lá, taca na tela aí, Faustão. Tivemos Juventus 1-1 com o Cagliari, Napoli 2-1 com o Siena, Milan 0-0 com a Roma, tendo de novo coisas lamentáveis com o Balotelli, racismo novamente, Fiorentina 1-0 em cima do Palermo, Udinese 2-1 com o Atalanta, Lazio finalmente voltando a ganhar 2-0 em cima da Sampdoria e Genoa empatando com a Internacional, que tá uma várzea essa temporada. Pazini começando ali no bloco 1 que a gente dividiu, Juventus e Napoli. Já não tem muita coisa para falar também, né? Juventus campeã, Napoli garantido, vai lá. Juventus comemorando o seu 29º título italiano, fazendo a festa ali como campeã italiana e com um detalhe para o Arturo Vidal recebendo o prêmio de melhor jogador do time na temporada e justo o Vidal, ali poderia ser o Pirlo também, mas fez uma excelente temporada e mereceu. O Napoli conseguindo uma excelente vitória, rebaixando o Siena na segunda divisão junto com o Pescara, com destaque para o Hansik jogando muito bem e para o Cavani também. Cavani chegou ao 28º gol dele, é o artilheiro da Série A. E ali aquela briga da terceira colocação, o Milan já quase garantido, a quarta também, naquela briga entre Fiorentina, Roma e, obviamente, o Milan. Pazini vai lá, junta essas duas partidas, Milan e Roma 0-0 e a vitória da Fiorentina. Vai lá. Maravilha, a equipe do Milan e da Roma ficando esse 0-0, sentindo falta de bons jogadores no meio. O Milan não teve o Montolivo, a equipe da Roma não contou com o De Rossi, teve Pjanic e o Destro no banco.
e aí por conta disso a Roma acabou ficando no 0-0 com a equipe do Milan. Os dois times não protagonizaram aquele bom jogo, grande partida que se esperava. O destaque negativo fica por conta das manifestações racistas com Balotelli, isso tem que acabar, já passou da hora, e a Federação Italiana, obviamente, puniu os torcedores da Roma, puniu o clube da Roma. Quanto à situação dos times na tabela, a equipe do Milan está praticamente garantida, depende só das próprias forças para garantir a vaga na Champions League, enquanto a Roma saiu da briga por vaga na Liga Europa. A Roma agora depende da Copa da Itália, depende de vencer a final contra a Lazio para conseguir vaga em competições europeias. Quanto a Fiorentina e Palermo, a Fiorentina conseguindo um excelente resultado com um time muito bom que tem. Na última rodada entra ainda com chances de pegar a vaga pré-Champions League, mas já está garantida no mínimo ali na UEFA Europa League da próxima temporada. Quanto ao Palermo, mesmo com o bom time que tem, já rebaixado também, não teremos briga contra o rebaixamento na última rodada. Palermo cai, junto com Siena e junto com Pescara. Mas esse menos merecido. O Palermo tem um time muito melhor do que o Genoa, por exemplo, que não caiu e deve vir aí um desmanche. O Abel Hernandes fica, mas o Micoli e o Ilicic, destaques da equipe, devem deixar o clube. Para fechar, Pazini, rapidinho, a Liga Europa ali, com essas últimas equipes que a gente já citou. Vai lá. Maravilha. A equipe da Lazio e da Udinese entram vivas na última rodada. A Lazio conseguiu uma boa vitória e a Udinese também, com o Luiz Muriel jogando bem, com destaque para o Di Natale. Sempre ele definindo, chegou a 100 gols nos últimos 4 anos de campeonato italiano e chegou a 22 no campeonato. É o vice-artilheiro. A Udinese entra dependendo das próprias forças na última rodada. Só que tem um adversário difícil, apesar ali de não brigar por nada, pega a Inter de Milão, que pode aí atrapalhar a Udine na última rodada do italiano. É isso mesmo, tudo sendo quase definido no italiano e com isso partimos para o francês, que temos o campeão, obviamente o milionário PSG conseguiu a vitória, né, Pazini, como já era esperado, que a gente já falava aqui, ganhou de 1-0 do Lyon, que ficou ali também brigando ali por cima. Pazini, fecha aí o francês rapidinho. Maravilha, a equipe do PSG conseguiu aí esse título depois de 19 anos correndo atrás. Chegou ao seu terceiro título do campeonato francês e merecidamente tinha o melhor time disparado, muito investimento, montou uma boa equipe tanto na defesa, gol, meio campo e principalmente no ataque, com destaque para o Zlatan Ibrahimovic, a estrela do time, artilheiro do campeonato francês. PSG merecidamente campeão, conseguindo isso com uma vitória em cima do Lyon. Lyon que ainda está brigando ali para garantir a vaga na Champions League. Olympique de Marseille já garantido junto com o PSG e a briga pela Liga Europa bem forte. O Lille, que era o atual campeão, tá aí que foi o campeão, aliás, há 2 temporadas, está atualmente na 4ª posição e a equipe do Nice e também do Saint-Étienne brigam com o Lille aí por essa última vaga, a última vaga restante na Liga Europa. Isso mesmo, coisinha rápida, fechamos o francês. Hoje tem Holanda, por quê? Porque já está tudo definido no campeonato holandês. Pazini vai falar isso rapidinho antes da Copa da Holanda. Vai lá, Pazini. Maravilha, vamos lá, os garantidos aí em competições europeias. O Ajax foi campeão, como a gente já tinha comentado na semana passada. Quem pegou o segundo lugar, a outra vaga na Champions League, foi a equipe do PSV. O PSV teve um ataque incrível, 103 gols em 34 partidas, mas não conseguiu aí faturar o título em cima do bom, muito talentoso time do Ajax. As vagas da Liga Europa ficaram ali com a equipe do Vitesse, muito boa, fez um excelente campeonato, e com o tradicional time do Feyenoord. As brigas ali pela última vaga, a briga pela última vaga na Liga Europa é nos playoffs, e a briga envolve os times do Utrecht, do Twente, também do Groningen e do Heerenveen. Quanto ao rebaixamento, o Willem II foi rebaixado e o VVV Venlo e o Roda JC disputam os playoffs do rebaixamento. Isso mesmo, e ainda na Holanda, a Copa da Holanda, se o PSV não levou no campeonato holandês, também não levou na Copa da Holanda. Vai lá, Pazini, conta esse caso que o AZ ganhou 2-1 do PSV. Vai lá. Pois é, o AZ conquistando o título depois de 31 temporadas, chegou ao seu 4º título da KNVB Beker, a Copa da Holanda, e é o 4º maior campeão do torneio nacional. O Outdoor, que foi vítima de racismo ao longo da temporada e ao longo da competição, marcou o gol do título do AZ, nada mais justo, em cima do PSV, que foi o vice da temporada holandesa. Vice com vice, né, Pazini? Vascão aí, PSV. Com isso, o fim de holandês, aquela rapidinha em mais 2 campeonatos. Primeiro no português, porque tivemos o clássico Porto 2, Benfica 1.
Vai lá, Pazini, já emenda. Vai lá. Maravilha. O Porto conseguindo aí essa excelente vitória para cima do Benfica. O Benfica chegou a abrir 4 pontos de vantagem para o Porto. Imaginava-se que fosse ser o campeão, mas o Porto conseguiu o título, tirou a invencibilidade do Benfica e agora depende só das próprias forças na última rodada. Destaque para o brasileiro Kelvin, garoto que veio do Paraná, foi revelado pelo time tricolor paranaense e conseguiu essa vitória no último minuto com o gol do Kelvin. E num lance até emocionante, a torcida invadiu o campo, ninguém tem sangue de barata nessa hora. E o Jorge Jesus, técnico do Benfica, numa reação bem emocionante, acabou caindo de joelhos no chão e começou a chorar, feito um garoto, na hora do gol do Kelvin. O Porto praticamente campeão, invicto, mas na última rodada tem um adversário difícil, o Paços de Ferreira, que está na 3ª posição, faz uma campanha excelente e está na zona de classificação à UEFA Champions League. Quanto ao Benfica, era uma temporada que prometia demais, título português, está na final da Taça de Portugal, Liga Europa, o Porto podia ganhar nada, mas pode tudo pelo ralo, né? O time pode não ganhar a Liga Europa, nem o Campeonato Português, e está aí podendo ganhar na temporada só a Taça de Portugal. Mas ainda tem muito caminho pela frente, pode ser ainda a temporada dos sonhos do Benfica. É isso mesmo, ainda tem muito para rolar em Portugal. E para fechar, o Turcão, que a gente já tinha campeão definido, mas deixamos para comentar um pouquinho mais nesse Super FC pelo Mundo, porque teve Fener e Galatasaray, o grande clássico da Turquia, e deu Fener colocando água no chope do campeão, né, Pazini? Vai lá. Isso mesmo, né? Conseguindo uma boa vitória por 2-1 com 2 gols do Ebor, aquele atacante camaronês, jogando a água no chope aí do Galatasaray. O Galatasaray não teve o Sneijder nesse jogo, o Fenerbahçe em contrapartida também não teve o Christian, meio-campista brasileiro, os dois times jogando com esses desfalques, mas o jogo foi muito bom, como tem sido todos os clássicos entre Fener e Galatasaray. O Galatasaray merecidamente campeão, tem o artilheiro do campeonato, o Burak Yılmaz, que foi o artilheiro nas últimas 3 edições, e além disso, todas aquelas estrelas que a gente já conhece. Galata, que chegou ao seu 19º título do campeonato turco, agora, isoladamente, é o maior campeão do país, deixou o Fener com 18 para trás. Fenerbahçe, que ainda pode ser campeão na temporada, chegou aí na final da Copa da Turquia contra o Trabzonspor e pode levantar esse caneco. Uma boa temporada dos times turcos. O Fenerbahçe chegou nas quartas de finais da Liga Europa e nas semifinais, inclusive, e a equipe do Galatasaray chegou nas quartas da UEFA Champions League. Futebol muito bom na Turquia nessa temporada. É isso mesmo, e com isso, cada detalhe do futebol europeu mais, né, Pazini? Europeu mais. Vamos fechando o Super FC pelo Mundo. Como sempre, agradeço aqui a presença do Sabe Tudo de Futebol Internacional, Gabriel Pazini. Muito obrigado, Gabriel. Obrigado, Fernando. Obrigado ao amigo internauta. Amigo internauta, acesse o novo portal, isso mesmo, o novo portal do Super FC, o www.superfc.com.br, e siga-nos no Twitter, como sempre, o @super_FC. Saber de tudo de futebol internacional, nacional, vôlei e vários outros esportes. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.